Brasil registrou 174 mil casos de Zika vírus este ano. E agora, com o clima voltando a esquentar na primavera, o mosquito volta a aparecer e a prevenção é sempre importante. Então, sobre esse assunto, vamos falar com o médico infectologista Ricardo Aiden, que está aqui no nosso estúdio ao vivo. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu agradeço, Vanessa. É sempre um assunto importante da gente estar abordando. Primavera está aí. Aumenta realmente o risco de voltar a ter uma epidemia? Com certeza. Apesar do trabalho aqui em Santos ser muito bem feito no controle do vetor, que é o Aedes aegypti, a mesma coisa não acontece em outras localidades. E a gente continua no norte e nordeste ao longo do ano, clima quente, tendo casos de Zika, dengue e chikungunya, em bastante quantidade. Aqui na nossa região mais fria que isso melhorou. Porém, assim, o verão está aí, está chegando em breve e a gente vai ter problemas. E realmente aumenta por quê? Na verdade, assim, o calor favorece a eclosão das larvas e, consequentemente, o desenvolvimento do mosquito adulto. E também vem as épocas de chuva. Embora isso assim seja válido, essa observação aqui para a nossa região, porque no resto do país, principalmente norte e nordeste, as coisas continuam o ano inteiro, praticamente é um verão de 12 meses. Que o clima é mais quente lá, né? Quente, então acaba exatamente. ficando. E o mosquito Aedes aegypti, ele transmite a chikungunya, dengue e zika. Qual, nos sintomas, qual a diferença? A febre amarela também urbana, a febre, né? Que dependendo da situação pode até chegar nos lugares onde a concentração de mosquitos seja maior. A diferença entre zika e chikungunya, principalmente, ambas dão febre, etc. Porém, assim, a chikungunya caminha para um quadro que parece uma artrite, um reumatismo infeccioso, digamos assim, por causa do quadro febril. Ambas, os pacientes desenvolvem geralmente o que a gente chama de exantema, que são aquelas manchas, pintas vermelhas pelo corpo, dor de cabeça, sempre dor tem muscular. As manchas ou tem casos que elas não aparecem? Não, às vezes não aparecem. Que até as pessoas acham que é uma gripe forte, exatamente, né? E esse é o grande problema, porque você acaba não fazendo o diagnóstico e uma porcentagem bastante grande de dengue, de chikungunya e de zika sequer apresentam manifestações relevantes e às vezes são não diagnosticadas e, portanto, também subnotificadas. E aí tem o problema do Zika vírus nas gestantes, né, doutor? Sim, esse é o grande problema. O que a gente tem observado, assim, que reduziu o número de microcefalia, porque essas mulheres em idade reprodutiva estão com medo, obviamente, então, estão evitando de engravidar na medida do possível e, consequentemente, então, o número de microcefalias caiu. Porém, assim, não caiu o número de mulheres não grávidas e homens e outras faixas etárias de mulheres não reprodutivas, continuam apresentando essas doenças. No Norte e Nordeste, a gente tem bastante contato com colegas dessa região e o problema continua. Tá certo. A gente tem participação do público pelo Facebook, tem uma perguntinha para o senhor. Qual o impacto do Zika no desenvolvimento mental e motor da criança? A Nicole pergunta. Perfeito, Nicole. Essas situações onde a mãe pode ser acometida pela infecção pelo Zika, em especial na idade do desenvolvimento do embrião, que seria na idade da gestação, melhor dizendo, até o terceiro os 3 mês. Primeiros meses, esticando até meados do 4º mês, é uma fase onde essas coisas podem acontecer. Depois dessa fase, obviamente, algumas outras coisas inflamatórias e tudo mais, comprometimentos de vários segmentos do corpo podem ocorrer. Porém, essa coisa do desenvolvimento psicomotor e do comprometimento da estrutura cerebral e da caixa craniana que caracteriza a microcefalia, isso é mesmo no primeiro trimestre. E a microcefalia consegue ser detectada ainda na gestação? Sim, com o auxílio de ultrassom. Hoje temos ultrassons que a gente chama de morfológico, até em 4ª dimensão, etc., que conseguem fazer com que a gente perceba essas anomalias, não só com respeito à Zika, mas com outros vírus também. Tá, então a prevenção é sempre o mais importante, né, doutor? Sim. O que deve fazer, além do repelente, tudo que a gente já sabe? Claro, né? Do ponto de vista institucional, o trabalho de contenção do vetor, como é feito aqui em Santos, de forma muito positiva, é um bom exemplo para as outras regiões. E, ao mesmo tempo, essa questão que você acabou de abordar, que é o uso do repelente, né? Tem alguns à base da piretrina e outros derivados que são melhores do que os usados anteriormente.
E esses repelentes podem ser usados com segurança até em crianças pequenas, Sim. com algumas restrições e alguns limites. Para criança muito pequena, a gente pede para a mãe tomar cuidado com a exposição da criança a ambientes potencialmente onde exista o mosquito, o vetor, e ao mesmo tempo aquele velho mosquiteiro tem que entrar em ação, Sim. porque ele é bastante eficiente para conter esses mosquitos, e o pernilongo comum também em outras bases. E a roupa também ajuda, manga comprida, calça, que no Exato. verão acaba dificultando, mas também é Perfeitamente. Hoje tem até, vi aí que uma das delegações olímpicas, se não me falha a memória, da China, trouxeram uma roupa E ainda bem que controlaram, tocando nesse assunto, né, doutor? Ainda bem que controlaram Perfeito, isso lá no Rio de Janeiro agora nessa época, né? O clima está ajudando, até está frio no Rio de Janeiro, Sim. ventando, chovendo e tudo mais. Então isso tudo parece que não, mas faz uma mega diferença. Eles trabalharam de forma intensa, mesmo usando alguns artifícios que genérica e diariamente não são indicados, que é essa questão da vaporização, do fumacê. Uhum. Para situações específicas como essa é válido, assim como aqui em Santos, às vezes, quando se observa uma concentração maior de mosquito num determinado bairro, se faz logo um mutirão e pulverização, se for necessária. Então, assim, para ações pontuais, continua sendo importante. Isso está sendo feito lá no Rio Olímpico. Eu tenho bastante contato também com os amigos e colegas infectologistas de lá, e a situação tem estado bastante amena em comparação controlada em relação ao que acontecia antes, embora os meus colegas continuem fazendo o diagnóstico, porém assim numa proporção menor, infinitamente mais baixa. Agora uma dúvida minha até, que eu ouvi falar uma vez, que a vitamina C, quando ingerida, a pessoa consegue diminuir que o mosquito se aproxime. Procede isso, não doutor? procede, nem o complexo B, nem a vitamina C. Isso aí não né? tem assim nenhum estudo que mostre a efetividade desse tipo de medida. É a aplicação mesmo do protetor, né, do repelente. E evitar também os focos de mosquito, cada um olhar dentro da sua casa também. Exatamente, é muito importante. Olhar para o seu próprio umbigo, quer dizer, cuidar, já ajuda, né? Estimular o vizinho a fazer o mesmo e tudo mais. Tá certo. Muito obrigada, doutor, Eu pela que sua agradeço. presença aqui no Obrigado. BTV da gente. Uma boa tarde para o senhor.